te mostrar um passo a passo para você descobrir o tamanho da sua dívida, organizar o teu orçamento, definir quais dívidas merecem a sua prioridade, criar dinheiro para negociar as suas pendências e montar um plano para finalmente sair do vermelho. Preparado? Então bora lá! Sabe uma coisa que eu percebi? Que eu nunca me apresento nos vídeos. Então, meu nome é Leila, prazer em tê-lo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Agora sim, seguindo a temática desse vídeo, se você está endividado, provavelmente alguém já disse certas coisas para você, como é só pagar o que você está devendo, é só você se organizar, é só você simplesmente parar de gastar. Só que quando você tem dívidas de cartão de crédito, financiamento, empréstimos, boletos atrasados, enfim, e o salário que desaparece antes de terminar o mês, não parece ser algo tão simples assim quanto dizem, né? Por isso que eu não quero chegar aqui e dizer as mesmas coisas que outras pessoas já disseram para você e não te fez chegar a lugar algum, mas trazer um passo a passo que te ajude a administrar essas dívidas de modo a sair delas. E isso não acontece com um passe de mágica, infelizmente, é um processo que você vai ter que fazer etapa por etapa, mas você tomando uma atitude, uma simples atitude, que é a mais importante, tem tudo para dar certo, que é a decisão de sair dessa situação. Eu digo isso porque tem muita gente protelando isso, sabe? Tem dívidas arrastadas aí de anos, fica adiando, mas hoje é o dia do basta, é o dia de mudar essa situação e poder ter uma vida financeira que você venha ter alívio e alegria. Primeiro passo, descubra o real tamanho do problema. Isso aqui parece óbvio, mas nem tanto, tá? Muita gente sabe que está devendo, mas quanto está devendo aí já não sabe. E eu até entendo, porque dependendo ali, dói saber o número expressivo que talvez você esteja devendo na praça. É igual olhar a fatura de cartão. Muita gente tem medo de olhar o extrato da fatura e ver onde foi que se enfiou. Quem nunca teve esse sentimento uma vez na vida são só os herdeiros e os milionários, porque todo mundo, de certa forma, já sofreu com a fatura do cartão. Mas voltando aqui, você precisa fazer uma análise dessas dívidas dessa forma aqui. Para cada dívida, você vai anotar para quem você deve, valor atual da dívida, número de parcelas, valor da parcela, taxa de juros, provavelmente vai ter, a não ser que você esteja devendo a algum parente e ele não cobre juros. Está em dia ou atrasada, porque tem dívidas que não estão atrasadas, tá, gente? Vale dizer isso aqui. Endividado não é só aquela pessoa que tem dívidas em atraso, mas alguém que está devendo alguma coisa. Tem algum bem em garantia? Ou seja, se você não pagar essa dívida, você vai perder ou pôr em risco alguma coisa que você tem? Qual o valor para quitar hoje essa dívida? E aqui tem uma ferramenta do Banco Central que pode te ajudar bastante. É o SCR, Relatório de Empréstimos e Financiamentos do Banco Central. Ele é tipo um raio-x da sua vida financeira, onde traz ali todas as suas dívidas atreladas a instituições financeiras, todas em um único lugar, mesmo que sejam de bancos diferentes. Lá você consegue ver o saldo devedor, parcelas atrasadas, parcelas em dia, limite de cartão e até o cheque especial. Sabe quando você tem um empréstimo no banco A, um financiamento no banco B, o cartão de crédito no banco C? Esse relatório compila todas essas dívidas em um único lugar. Isso é ótimo para quem perdeu o controle das dívidas conseguir enxergar o que está acontecendo. Eu vou deixar o link para você acessar esse site na descrição desse vídeo, mas eu já vou adiantando aqui que você vai fazer esse acesso pelo Gov. Sim, aquele que você tem que mostrar seu reconhecimento facial, que ele nunca te reconhece, enfim, esse aplicativo maravilhoso do governo que trava mais que tudo. Mas enfim, você vai conseguir. Tenta uma, duas, 10, uma hora vai dar certo. A sua conta no Gov tem que ser prata, ouro e a verificação em 2 etapas. E tem algo importante para ser dito aqui. Esse relatório não traz todas as dívidas da sua vida. Ela só vai trazer aquelas atreladas a bancos e instituições financeiras. Se você tem uma conta de água, de energia atrasada, não vai constar ali. Por isso que além desse relatório, você precisa analisar aí as outras pendências que você possa ter. Mas com certeza é uma ferramenta que é assim, uma mão na roda, já vai te ajudar bastante caso você tenha dívidas aí de empréstimo, cheque especial, cartão de crédito, financiamentos e afins. Segundo passo, pare de criar novas dívidas. Imagine que você está em um barco cheio de água. Aí você pega um balde, ó, vai jogando água para fora. Porém, existe um furo lá no fundo do barco. E aí, por mais que você está tirando água, está entrando água, então assim, é um trabalho inútil. É a mesma coisa de você querer resolver as suas dívidas fazendo outras. Se você está pagando R$ 500 de uma dívida, mas está fazendo novas compras no cartão, pegando empréstimo para pagar outro empréstimo, vai ser muito difícil você sair dessa situação. Eu quero te propor que durante esse período de
recuperação financeira, você evite comprar qualquer coisa que não seja o essencial. Pensa comigo, quanto menos você gastar, mais perto você vai chegar da sua vitória, que é uma vida sem dívidas. Terceira etapa, descubra quanto você pode pagar por mês para resolver as suas pendências. Vou pegar como exemplo um salário de R$ 3.500. Desse valor, R$ 2.500, vamos dizer que é para gastos do mês, despesas essenciais. R$ 400 para despesas pessoais. Sobra então R$ 600. Essa é a sua capacidade mensal de pagamento. Saber essa informação muda tudo, porque a partir de agora você sabe o quanto você tem para trabalhar e a partir disso você pode criar um planejamento e as negociações elas vão ser feitas com base na sua capacidade. Isso vai evitar de você de repente entrar em uma outra dívida porque não calculou o quanto você tem para trabalhar. Quarta etapa, defina a ordem de prioridade das suas dívidas. Agora chegamos a uma das partes mais importantes. Qual dívida eu pago primeiro? Talvez você já ouviu por aí falarem para você pagar a dívida com juros mais altos. Porém, nem sempre, tá? Para você definir qual dívida pagar primeiro, se faça essas 3 perguntinhas. Primeiro, essa dívida coloca em risco algum bem meu? Os juros dessa dívida é bem alto. Terceiro, essa dívida pode gerar consequências graves se eu mantê-la atrasada? Imagine que você tem um financiamento de um veículo e o carro seja a garantia da dívida. Ou você tem um financiamento imobiliário e o imóvel é a garantia. Se essa dívida entrar em inadimplência, existe o risco de você perder esses bens. Então, dependendo dessa situação, essa dívida entra com prioridade até mais do que aquelas dívidas que têm juros mais altos. Então, se você tem uma dívida de cartão de crédito que tem juros altos, mas em contrapartida está devendo o financiamento da sua casa, talvez o financiamento seja a sua prioridade. Mas preciso eu te dizer que é importante você estudar a sua dívida. E quando eu falo estudar a sua dívida, é através dos contratos. O seu financiamento tem contrato, o teu empréstimo tem contrato, até a dívida de cartão de crédito tem. E ali você vai ver os riscos, as consequências para tomar essa decisão, no caso de qual dívida priorizar no momento. Agora que você viu essa questão dos bens em garantia, aí você pode olhar com cuidado as dívidas com juros mais altos. Geralmente são dívidas de cartão de crédito e cheque especial. Essas daí, se não tomar cuidado, vira uma bola de neve que, meu amigo, o negócio é de chorar. Gente, eu juro pra vocês que eu não quero que seja um vídeo triste, tá? É que às vezes eu falo numa seriedade os assuntos, mas olha, é um dia especial, é um marco na sua história. Você está estudando esse vídeo para dar passos importantes para uma vida financeira saudável. Vai dar certo, vai dar certo. Bom, sobre esse tópico onde falamos sobre prioridade na resolução das dívidas, falamos sobre bens em garantia, sobre dívidas com juros altos e também analise outras consequências que o atraso pode proporcionar. E aí, aquilo que eu falei, leia o contrato, estude direitinho para saber onde você está pisando. Vamos falar de coisa boa? Agora eu vou te dar um passo para você acelerar o processo para sair das dívidas e digo mais, e até pagar menos do que você está devendo. Nós vamos, a partir de hoje ou de amanhã, vou te dar um desconto, vai. A partir de amanhã, você vai criar um caixa para negociar a sua dívida. Ou seja, é um dinheiro que você vai levantar para resolver as suas pendências. E eu te digo, quando você tem dinheiro na mão, a negociação é outra, porque você tem poder de negociação. Você pode dizer, olha, eu tenho tanto para resolver isso. E o credor, ele pode, sim, aceitar a sua proposta. Sabe aquela dívida de R$ 8.000 que você está devendo? Aí o credor vai te ligar. Olha, meu amigo, vamos negociar aquele valor porque você está devendo, tarará, tarará. Aí você diz, ok, eu tenho R$ 2.500, podemos resolver isso agora, se você quiser. O credor, dependendo da situação, ele vai te dizer, ok, vamos fechar. Isso não é a história da carochinha, tá? Já vivi isso. Não eu, mas clientes que eu já atendi tiveram dívidas resolvidas com um valor bem menor do que eles estavam devendo. Por isso eu te digo, tenha dinheiro. Mas Leila, como assim? O credor está perdendo dinheiro com isso. Mais ou menos. Você tinha uma dívida de R$ 2.000. Esse era o valor inicial da dívida. Mas os juros fez com que ela se tornasse 8. O que ele pode fazer é simplesmente tirar esse valor dos juros, entendeu? Porque para ele é melhor ele receber os 2.000, que era o que você estava devendo, e deixar os 6 para lá, do que não receber nada. E aí, dependendo, ele pode aceitar a negociação. Ou pode acontecer que a sua dívida inicial era 2, se tornou 8, ele vai fechar aquilo por 4. Ele ainda vai receber o que ele estava devendo e aí mais uns R$ 2.000 de brinde.
E eu preciso dizer que a gente trabalha na honestidade aqui nesse canal. A gente joga tudo em pratos limpos. O que eu quero dizer para você é que você só tem R$ 2.000. Você tem uma dívida de 8, mas você não tem os 8, você não tem 6, você tem 2. E você quer eliminar essa dívida. Por outro lado, tem o credor que ele também precisa receber, porque ele tem uma empresa. Ou seja, um precisa receber, o outro precisa pagar. E quando você levanta um dinheiro para negociar, vocês podem entrar em um acordo que ambos saem ganhando. Você resolveu essa dívida e ele recebeu um dinheiro que ele achava que talvez nem iria receber mais. Feito isso, gente, não caia mais em dívidas. Isso é ruim para você, isso é ruim para quem confiou em você um valor, um empréstimo, um financiamento, um cartão. É o ideal. Todo mundo sabe que esse é o ideal. Então vamos trabalhar sempre da melhor forma possível para todo mundo ficar feliz. Tá, Leila, entendi, mas como eu vou levantar esse caixa para eu negociar essa dívida? Renda extra. O que você pode vender? Você pode revender alguma coisa? Você pode produzir alguma coisa para vender? Bolo, brigadeiro? Vai comprar roupa no Brás e vai vender aí na sua cidade? Você vai vender coisas que você tem em casa que não usa mais? Vai vender infoprodutos? Não sei, mas você precisa estudar uma forma de fazer renda extra. Mas Leila, isso é tão trabalhoso? É mesmo. Mas quando a gente tem um objetivo, muitas vezes a gente tem que arcar com os sacrifícios atribuídos a ele. É que nem subir uma montanha. Seu desejo é chegar lá no topo, mas para chegar lá, ó, tem que escalar, não tem jeito não. Chegamos na parte da negociação e aqui eu quero te dar um alerta bem necessário. Antes de você aceitar uma negociação, calcule quanto você vai pagar no final daquela negociação, porque é a dívida da dívida. Fora isso, cuidado com quantas vezes você vai fazer aquela negociação. Veja só, se você aceita uma negociação de 10 parcelas de R$ 200, no final você está pagando R$ 2.000 de dívida, certo? Mas aí, a outra proposta oferecida são de 24 parcelas de R$ 120, mas aí no final você vai estar pagando R$ 2.880, ou seja, quase R$ 3.000 de dívida. A parcela ficou menor, mas o saldo final ficou bem maior. Então não vai lá aceitando qualquer negociação sem fazer as avaliações se vale a pena ou não. E digo mais, não aceite qualquer parcela sem saber se você tem condições de pagá-la. Lembra que eu falei lá da capacidade de pagamento? Falei nesse vídeo, acho que o primeiro ou o segundo tópico. Antes você precisa analisar aí o quanto que está sobrando a sua renda que você pode usar para essa finalidade. Agora você já sabe quais são as suas dívidas, já sabe quais você vai priorizar, sabe que vai levantar um caixa para tentar pagá-las à vista e agora resta o quê? Manter o foco. E para manter o foco, você precisa tomar cuidado com as distrações financeiras. O que te atrai e te faz gastar? É justamente ali que você tem que se manter firme. E mais do que isso, todo o dinheiro a mais que você conseguir levantar, faça também um caixa de reserva, porque você tem que ter algum dinheiro guardado, senão em qualquer imprevisto você gera uma nova dívida. Aprenda a ver dinheiro sobrando e a não usar essa sobra, porque muitas pessoas têm essa dificuldade. Sobrou R$ 50 no mês, já pensa no que vai usar aquele dinheiro. E não. Guarde esse dinheiro, forme um caixa para você sempre ter aonde recorrer numa necessidade. Talvez você assistiu esse vídeo e está pensando, Leila, eu tenho uma longa jornada pela frente. Talvez você tenha, mas o importante é que é aquilo que eu disse, você já deu o primeiro passo. Se você ainda está perdido em como resolver essas dívidas, eu tenho um manual prático para sair das dívidas. Ele é um passo a passo bem objetivo. Cada página tem uma missão para você cumprir e ao passo que você cumpre essas missões, você vai saindo dessa situação caótica das dívidas e tendo uma vida financeira saudável. Vou deixar o link dele na descrição e também no primeiro comentário. Se hoje você está no vermelho, isso é uma questão temporária, logo você vai sair dessa situação. Se você acredita e está disposto a viver essa realidade, escreva nos comentários. Eu vou sair do vermelho. Eu estou aqui torcendo para que você consiga e tenha um grande testemunho para poder contar para você mesmo e para as outras pessoas que talvez estejam em uma situação parecida. Não esquece de dar o like, de se inscrever nesse canal. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.